A gente conversa agora com o diretor imobiliário da CODAB, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF, Jorge Gutierrez, a quem cumprimentamos. Bom dia, seja bem-vindo, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Miguelzinho. É um prazer estar participando com vocês aqui dessa entrevista. De início, o que é esse cadastro e qual a sua importância? Olha, a Lei 3877 de 2006 do Distrito Federal, que legisla sobre a questão habitacional no Distrito Federal, ela prevê que os empreendimentos entregues tenham sempre na composição dos seus beneficiários 40% para inscrições individuais, que são as pessoas que procuram a CODAB individualmente se inscrevem, 40% para inscrições de entidades e 20% para vulnerabilidade, que seriam, nesse caso, 8% para deficientes, 5% para idosos e 7% para casos de interesse do governo na questão da vulnerabilidade. Então, a CODAB, ela vem trabalhando a questão exatamente das entidades, porque nós temos historicamente aqui na CODAB 488 entidades inscritas, mas já há mais de 5 anos, 4 anos. E com isso a CODAB abriu um processo de recadastramento e decadastramento para que ela tivesse exatamente essa representatividade das entidades com as suas presidências, as suas diretorias totalmente aptas, atualizadas, de acordo com a lei. Então esse é o nosso trabalho. Esse processo foi aberto e publicado no dia 18 de abril, com o primeiro prazo de 30 dias até 18 de maio, para que as entidades pudessem fazer o seu cadastro principal, inicial, até 18 de maio, habilitando-se em termos de login, senha, para que pudesse em seguida participar da segunda etapa, que vai de 18 de maio a 18 de junho, quando serão subidas todas as documentações para que esse processo possa ser concluído. Certo, o senhor falou em 488 entidades cadastradas. Eu me recordo que na última vez que abordamos esse assunto aqui no Revista Brasília, dessas 488, 108 já haviam iniciado o processo. Como é que está esse número neste momento? Nós tivemos um processo bem avançado, né, desde essa época, Miguelzinho. Nós já estamos com 438 que subiram, já fizeram o cadastramento dos seus logins e senhas, que é o cadastramento inicial. 96 já completaram, inclusive, a questão da documentação, e mais temos 221 entidades que já iniciaram o seu envio. A gente imagina que feche exatamente por esse número. Depois da manhã a gente encerra essa parte do cadastramento de habilitação de entidades, né? Então, essa parte inicial, essa primeira fase, que é em cadastro e senha, a gente deve fechar aí por volta de 450 entidades. Perfeito. Portanto, o registro é necessário para obter o certificado que dá direito a essa entidade a participar dos programas habitacionais, tanto dos governos local quanto também do federal, é isso? Exatamente. Nós estamos trabalhando em cima da legislação local. E é importantíssimo que essas entidades se cadastrem, Miguelzinho, porque a CODAB ela vem constantemente se reunindo com as entidades para que elas possam discutir a questão dos programas habitacionais. A gente entende que para que a gente tome medidas assertivas, para que a gente consiga sair com um planejamento melhor, a participação das entidades ela é fundamental. Então nós temos constantemente tido reuniões com entidades, e agora, a partir desse novo status, que seria o recadastramento de todas com o novo cadastramento, nós teríamos um novo banco de entidades aqui, com discussões localizadas. A CODAB ela vem trabalhando muito na inteligência dos programas e na credibilidade. Então nós temos dado muita transparência a todas as nossas filas no site, e tudo isso, se você, com uma boa gestão dos programas habitacionais, de uma maneira extremamente automatizada, quer dizer, as pessoas sabendo a sua colocação na fila, sabendo a sua previsão em termos de recebimento de um imóvel, e a CODAB, na sua área de produção, conseguindo, com a participação das entidades, definir bem o que deve ser produzido, aonde, dentro das limitações que a gente sabe que a gente tem como governo hoje, eu acho que isso aí é a receita para que a gente tenha uma satisfação maior da comunidade. Diretor, a informação que eu tenho é que o processo ficou mais rígido e passou a cobrar, inclusive, a fotografia do presidente da organização. Isso é imprescindível, até porque está lidando com uma situação muito séria, que é a concessão de imóveis a essa classe, ou seja, a este público. Quando nós assumimos aqui no começo de 2015, nós tivemos algumas reuniões com o Ministério Público, e nessas reuniões se procurou avaliar quais eram as reclamações das pessoas que participavam dos programas habitacionais. E foi nos colocado que um dos pontos principais era aquela questão de pessoas que falavam que estavam já inscritas há muito tempo e outras há menos tempo,
eram contempladas e essas há mais tempo não. E muitas outras questões ligadas à parte de transparência, a razão pela qual eu informei para você que nós reformulamos completamente o nosso portal, dando publicidade completa à lista, não só dos habilitados, como dos contemplados. Então, a população passou a fiscalizar conosco esse trabalho. Mas, Miguelzinho, nesse trabalho, uma das reclamações também vinham em cima de cobranças de valores por presidentes de entidades, vinham em relação a questões de promessas realizadas de entrega de habitação não validadas pelo programa propriamente dito. Então, a CODAB ela vai trabalhar muito nesses próximos 2 meses, 3 meses, assim que nós concluirmos esse cadastramento, mostrando quem efetivamente está trabalhando, quais são esses presidentes. Por essas razões, a gente fez essa exigência maior em relação a quem é efetivamente o presidente da entidade, onde essa entidade está situada, o endereço. Então, a transparência não só no trabalho das filas, mas também com relação ao relacionamento da CODAB e do Distrito Federal com essas entidades, tornou-se prioridade zero. Sim. Neste primeiro momento, o cadastro é feito virtualmente, ou seja, pela internet, mas isso não impede que depois essas informações, esses documentos sejam apresentados presencialmente. Isso. Basicamente, nós temos 3 etapas aí, Miguelzinho. Temos a primeira etapa, que se encerra dia 18, que é dessa habilitação em senha, cadastro, para que a entidade possa ter um relacionamento automatizado com a CODAB. A segunda fase, que é a fase do envio da documentação. E a terceira etapa, que é composta também por uma vistoria e uma análise da CODAB em relação a toda a documentação encaminhada. Aí sim é dada a habilitação àquela entidade. Como você me perguntou anteriormente, nós estaremos, com isso, deixando as entidades aptas para participarem das discussões e também do processo habitacional no Distrito Federal, e estaremos também deixando com que o Distrito Federal, na medida em que existam programas federais, como Minha Casa Minha Vida ou outros, o Distrito Federal esteja representado por uma correta organização das suas listas para indicação. Perfeito. Jorge, uma grande reclamação que nós ouvimos no dia a dia, e certamente o senhor também já a ouviu, é justamente em relação a esse critério utilizado para fins de concessão desses imóveis. Ou seja, há pessoas que dizem o seguinte: tem muito tempo que eu tenho cadastro lá, ainda uso o termo X, né? Na X, que hoje é a CODAB, e que nunca fui contemplado com imóvel, sendo que tem pessoas que chegaram a Brasília agora, há pouco tempo, e já foram contemplados com imóveis. Enfim, como o senhor analisa essa questão e o que o senhor nos tem a dizer, sobretudo para essas pessoas? Miguelzinho, é importante que as pessoas que estão, os ouvintes, eles tenham essa informação. Existe uma reclamação que ela vem da forma como o programa funcionava nos anos passados. Era comum que se pedisse, no momento da habilitação das pessoas, da convocação, da inscrição, que a pessoa manifestasse um local de interesse. Ocorre que a CODAB, entre uma das razões que explica esse ponto que você está colocando, vamos exemplificar. A pessoa poderia vir aqui à CODAB e, por alguma razão, ela indicou que queria morar ali no Vargem da Bênção, que é um empreendimento que não foi concluído, não saiu do papel, ele está ainda em processos de aprovação. Essa pessoa passava a participar de uma lista de habilitados para esse empreendimento e, enquanto outros, às vezes por desinformação, já estavam saindo e sendo entregues. Então, uma das causas que a gente observa nessa reclamação das pessoas que dizem que, olha, eu já estou há muito mais tempo e não fui atendido, é a questão da forma como se permitia diferentes manifestações de interesse e o governo não tinha a organização adequada para lidar com isso. Então, nós unificamos as listas. Hoje, no portal www.codab.df.gov.br, a pessoa pode entrar ali em habilitação e perceber claramente, nós temos ali separados por faixa de renda, faixa 1, 2, 3 e 4, de acordo com as faixas de renda, totalmente abertas listas de habilitados. Então as pessoas têm noção exata de qual é a colocação dela. E essa colocação, Miguelzinho, hoje atende exatamente os critérios do programa. Então, passaram a liderar essas listas as pessoas que, de acordo com os critérios do programa, têm mais tempo de Brasília, mais idade, um maior número de filhos, número de deficientes na família. Então, nós fizemos com que o programa passasse a refletir exatamente a lei e que as pessoas todas pudessem visualizar a sua colocação. Tem mais um ponto também que a gente percebe que está nessas justificativas de pessoas que dizem: olha, eu estou inscrito há muito tempo e ainda não fui contemplado. Nós temos pessoas que foram chamadas para recadastramentos passados e que estavam inscritas na CODAB, a CODAB fez
convocações e elas não apareceram. Então, no próprio site, a pessoa pode tirar uma dúvida dessa. É comum, às vezes, que algumas pessoas nos procurem e quando nós vamos olhar o status dessa pessoa, ela está lá como convocada não habilitada. Significa que ela não compareceu. E aí, nesse caso, essas pessoas às vezes ficam com aquela percepção de que ficaram para trás ou de que não foram atendidas na sua ordem, só que elas, na verdade, perderam a oportunidade de se habilitar. Só para deixar clara a linha, a pessoa se inscreve no programa habitacional do Distrito Federal, depois a CODAB, ela, a partir do momento em que exista uma inscrição aberta, ela convoca essas pessoas, elas vêm aqui, apresentam as certidões de cartório, mostrando que elas não têm imóveis, elas são habilitadas, aptas, se tornam aptas, e aí passam a integrar essas filas que eu comentei. Então, o que pode também justificar um pouco dessas reclamações são pessoas que se inscreveram, mas quando foram convocadas não compareceram. Eu acho que essas duas razões, elas estão entre as maiores que a gente observa nesse sentido. Portanto, a gente reforça, por fim, que as entidades têm até o dia 18 de maio, então, para complementarem este recadastramento. Exatamente, Miguelzinho. Nós estamos aí nessa fase. A CODAB vê com uma oportunidade muito bacana você ter entidades com bons líderes, com bons presidentes, atuando na questão habitacional do Distrito Federal. Porque esses líderes que são de entidades, a gente sabe que eles não atuam só na questão habitacional, eles ajudam a comunidade em todos os aspectos. Então, a gente quer reforçar esse trabalho junto à questão habitacional, para que ele possa também se estender nos trabalhos técnicos sociais e nas demais frentes que o governo do Distrito Federal tem aberto para que, efetivamente, o Distrito Federal se torne uma referência no trato dessas questões tão sensíveis à população. E na dúvida é só acionar 156. Exatamente. Pelo 156, as pessoas conseguem ter hoje o atendimento digitando seu CPF ou também nos postos na hora, mas a gente pede sempre que as pessoas liguem para o 156 porque a CODAB passou a atender de maneira agendada, exatamente para evitar aqueles antigos desgastes de filas muito longas. Qualquer reclamação também, através do 162, da ouvidoria da CODAB, pelo próprio site, a pessoa pode também fazer as suas reclamações e nós estamos aqui à inteira disposição para dirimir essas dúvidas e poder corrigir também o que possa ser apontado como necessidade de melhoria. Jorge Gutierrez, mais uma vez muito obrigado pela participação. Jorge, que é diretor imobiliário da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal. Muito obrigado também, eu agradeço e parabéns pelo belo trabalho que vocês realizam. Estamos juntos. Bom dia. Bom dia, um abraço. Bom dia. Bom dia.